Olá, meus amores, uma boa tarde. Eita, que satisfação imensa poder estar mais uma vez falando com vocês. A tia tá morrendo de saudade de vocês, né? Tomara que já passe tudo bem rápido para a gente voltar às nossas aulinhas, não é? Na nossa sala, bem gostoso. A tia tá morrendo de saudade. Mas hoje, né, a tia trouxe uma aula especial para vocês, na matéria de história, certo? Quero que vocês prestem bem atenção direitinho. Já vão pegando os livros de vocês para a gente começar a nossa aula de hoje, tá bom, meus amores? Vamos lá para a nossa aulinha? Vejam bem, a nossa aula de hoje vai ser sobre comunidade, certo? É uma aula muito importante, muito interessante, que eu preciso que vocês prestem bem atenção, tá certo? Então acompanhe junto com a tia, tá ok? Vamos lá. Vejam bem, olha, há muitos séculos, na pré-história, os homens viviam em cavernas e juntos trabalhavam para o bem comum de todos. Essa população era formada por caçadores, coletores de alimentos, artesãos e etc. Veja bem, meus amores, olha. Antigamente, não é? Com os primeiros humanos, os primeiros habitantes da Terra, eles viviam em cavernas, certo? Eles não tinham uma morada fixa, tá? E por isso eles eram chamados de nômades, que são aquelas pessoas que não ficam morando para sempre em um determinado lugar. O que é que acontece? Eles viviam nas cavernas, tá? Durante um determinado período de tempo, enquanto neste lugar existia animais para servir de alimento, existia muitas frutas, tá? Muitas coisas que serviam para a sobrevivência deles, eles ficavam morando naquele determinado lugar. Quando os alimentos começavam a diminuir ou acabar, eles viajavam para outro lugar, tá? Procurava outras cavernas para poder fazer a sua moradia, enquanto houvesse alimento naquele lugar também, tá? Eles não paravam em um lugar, eles ficavam mudando de um lugar para outro. E esse grupo de pessoas, eles trabalhavam para o bem comum. Não existia de dizer, eu cacei esse animal é só para mim. Não. Todo mundo trabalhava em comum, todo mundo se ajudava a realizar todas as atividades daquela comunidade, daquele grupo de pessoas, certo? Os homens geralmente eles caçavam, não é? Eles faziam roupas para as pessoas usarem, esse tipo de roupa com pele de animais, tudo isso já existia naquela época. As mulheres, elas cozinhavam, elas colhiam os alimentos, as frutas, era a obrigação das mulheres fazerem essa colheita, cuidar das crianças e etc. Tá bom, meus amores? Mas vamos mais adiante e vocês vão entendendo à medida que a tia vai explicando, tá bom? Vamos lá. Então, veja bem, meus amores. Nós temos agora os grupos sociais. Veja bem direitinho, certo? A nossa sociedade, né, ela é formada por grupos sociais, que são conjuntos de pessoas que interagem e convivem porque têm interesses. Veja bem essa palavrinha. Interesses, cultura ou crença em comum, certo? Porque para você participar de um grupo social, tá? Você tem que gostar do que aquele grupo realiza, do que aquele grupo faz. Então é um interesse que você vai ter em participar de um grupo que está relacionado a algo que você gosta muito, tá? Que você tem interesse de fazer, certo? E tem também a cultura, né? O que esse grupo faz, como é que eles se comportam, como é que eles se vestem. Isso também é muito importante. E também a crença, não é?
A gente sabe que são muitas religiões hoje em dia e que a gente vai participar daquela religião que a gente acha mais adequada para a nossa vida, não é? Não é qualquer religião que a gente vai entrando, qualquer religião que a gente escolhe, não. A gente vai participar daquela religião que mais nos interessa participar, certo? E também tem os critérios, não é? Que formam os grupos sociais. Você não vai participar de qualquer grupo. Tem os critérios que vão fazer com que você escolha um determinado grupo e que também você seja aceito em determinado grupo também. Existem os critérios, umas regras, umas normas para que você possa participar, não é? Vejam bem aí, acompanhem junto comigo. A questão da nacionalidade. A nacionalidade, ela é determinada pelo país onde você nasceu, certo? Mesmo que você viaje para outros países, mas sempre você será do seu país de origem. Um exemplo, eu sou brasileira. Mesmo que eu vá morar em outros países, tá? Escolha outro país para morar, mas eu jamais vou deixar de ser brasileira, porque a minha nacionalidade é brasileira, eu nasci no Brasil. Então, isso quer dizer que eu faço parte desse grupo social, que são os brasileiros. Temos também a localidade. Determina se a pessoa faz parte ou não. Um exemplo bem simples que eu vou passar para vocês é a cidade de Girau do Ponciano. Quem nasce em Girau do Ponciano é girauense. Então, essa localidade vai determinar, vai indicar que eu nasci na cidade de Girau do Ponciano. Eu sou girauense porque nasci na cidade de Girau do Ponciano. Mas existem outras pessoas que moram na nossa cidade? Existem. Mas mesmo que elas morem conosco, elas têm o seu local de origem também, não é? Então, a localidade vai determinar o lugar que você faz parte. Temos também o interesse, que é um dos critérios, que vai fazer com que você faça parte de um grupo social. Esse interesse ele vai determinar nossas escolhas. Eu quero participar de determinado grupo social. Então, esse interesse, ele vai indicar, vai me levar, vai proporcionar que eu participe ou não de um determinado grupo, certo? Temos também a consanguinidade. Olha, esse é um dos critérios muito importantes, certo? Porque ele é determinado pelos laços parentais. Um exemplo assim muito simples de se entender é os de sangue da nossa família, certo? Esses laços parentais, que a palavra consanguinidade quer dizer, que são as pessoas da nossa família. Então, eu participo de determinada família, da família Ferreira. Então, esse critério de consanguinidade, ele vai indicar por que eu participo daquela família, daquele grupo social, certo? E tem também a crença, não é? Que determina a convicção por meio da fé. É no que eu acredito. Eu faço parte de uma religião católica. Então, vai ser a minha fé, o que eu acredito daquela religião, que vai fazer com que eu faça parte, né, desse grupo social religioso. Eu participo da igreja evangélica. E o que é que vai determinar a minha permanência, a minha participação no grupo? A minha fé, no que eu acredito, né? E outras religiões, como a gente conhece, né? E que a gente tem que respeitar, porque é uma questão de fé, é uma questão de escolha, é uma questão de vontade que determinada pessoa quer para participar de determinada religião também, tá certo? Então vamos lá, meus amores. E, afinal de contas, o que distingue a palavra comunidade, né? O que isso realmente quer dizer? Acompanhe aí comigo, por favor, meus amores. Então, veja bem, comunidade é um conjunto de pessoas que se organizam sob o mesmo conjunto de normas. Ou seja, tá lá aquele grupo de pessoas organizadozinhos
e eles vão realizar tudo de acordo às normas daquela comunidade, daquele grupo de pessoas. Geralmente vivem no mesmo local, sob o mesmo governo e partilhando a mesma história cultural. Isso é uma comunidade, como a comunidade girauense, por exemplo. Nós vivemos no mesmo local, né, que é a mesma cidade, né, sob o mesmo governo, né, que é o prefeito da nossa cidade, quem governa a nossa cidade, e partilhando a mesma história cultural, né? Tudo da nossa cidade é desfrutado por nós, então nós participamos de tudo. Tudo que já passou, tudo que está passando e tudo o que há de vir, né? Então, quando a gente compartilha tudo isso, nós fazemos parte da mesma comunidade, ok? Então, veja bem, meus amores, olha, observem direitinho aí. Para viver em comunidade, certo? Nós temos direitos e deveres a serem cumpridos, não é? Nós temos alguns direitos, que a tia preparou para vocês essa imagem com muito carinho, não é? Nós temos direito à educação, à alimentação, à saúde, ao lazer, a viver em família e etc. Mas também nós temos deveres a serem cumpridos, não é? Se você vive em uma comunidade, você tem que cumprir as regras para viver bem nessa comunidade, né? Como a tia já falou para vocês em outras aulas, que se você mora em uma determinada rua, você não pode jogar lixo na rua, você não pode colocar o lixo na rua a qualquer hora do dia, você tem que esperar o momento da coleta, né, para o lixo não ficar exposto. Você tem que preservar, né, os objetos públicos que existem, preservar as praças, ter cuidado com tudo o que você desfruta daquela comunidade, não é? Então, você tem deveres também a cumprir. A gente não pode fazer qualquer coisa a qualquer hora. Né? As pessoas estão dormindo, você ligar um som na maior altura. Não pode, você tem que respeitar, né, as regras de viver em comunidade. Como a gente gosta tanto de ter os nossos direitos cumpridos, nós também, como bons cidadãos que nós somos, temos que cumprir também os nossos deveres, tá certo? Mas vamos lá. Bem, meus amores, espero que vocês tenham entendido direitinho, tá? Se por acaso ainda tiver alguma dúvida, vocês leiam o nosso conteúdo do nosso livro direitinho, tá certo? Observem tudo direitinho. Se por acaso ainda tiver dúvida, vocês assistam novamente a videoaula. Mas se por acaso ainda aparecer alguma dúvida, vamos fazer o que a gente sempre combinou, tá certo? Liguem para ti ou mandem alguma mensagem. E naquele horáriozinho, aqui está à disposição para atender vocês, tá certo? Fiquem com Deus, tudo de bom. Um abraço forte, um grande beijo, tá, meus amores? Que Deus abençoe a todos nós, tá? Até a próxima aula com a ajuda de Deus. Beijo, meus amores. Até a próxima aula.